Oi, tudo bem? Então, hoje é segunda-feira e eu resolvi começar um vlog aqui nesse canal para vocês me acompanharem durante algumas leituras, não todas, porque eu tô meio fraca esses dias, sabe? Não tô lendo tanto quanto eu gosto de ler, mas resolvi gravar um vlog e quem sabe isso até me ajuda, né? A fazer as leituras andarem. Então, esses aqui são os companheiros do momento, e aí eu vou falar um pouquinho deles com vocês. Tô lendo, é uma piada, ainda, o Anna K, do Tolstói, já tem um século e meio, mas aí resolvi colocar ele no Kindle, porque antes de dormir tem sido o horário que eu tenho tirado, assim, para fazer leituras mesmo. Então, às vezes eu tiro 30 minutos, 20 minutos, e aí ele no Kindle, eu tô dando prioridade a ele para ver se eu acabo esse livro. Porque é o que eu sempre digo, não é um livro ruim, é um livro que eu gosto da história, eu gosto dos personagens, mas acho que é o tamanho, o peso daquela edição, né? E aí eu resolvi colocar aqui para ver se alivia. Claro que deixei o livro físico lá embaixo e sempre que eu tô pela sala eu pego o livro físico para ler, mas prioritariamente está saindo daqui esses avanços na leitura de Anna K. Tô lendo também, gente, esse é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Eu nem terminei, mas pra mim já é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, que é o A Gorda, da Isabela Figueiredo, que é uma escritora portuguesa. E é uma história linda, 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 linda. Eu só sei dizer isso, sabe? Não é que a história seja linda em si, a história é bem simples, mas a escrita dessa mulher, como ela coloca os sentimentos, como ela coloca os personagens aqui nessa história, como ela escolhe narrar, é muito bonito. É um livro muito bonito. E aí, às vezes eu paro, eu volto, eu leio de novo, eu grifo. Eu tenho a impressão que eu grifei, foi um dos livros que eu mais grifei na minha vida, porque é muita coisa bonita que tem aqui. E é uma história assim, de certa forma até pesada, mas é tanta beleza no jeito que ela escreve que não é uma história tão pesada no final das contas, porque você para admirar a escrita dessa mulher que é incrível. Só li isso dela, né? Eu já tô dizendo que a escrita dela é incrível, mas aqui a escrita dela é maravilhosa. Tem muito tempo que eu comecei esse livro. Acho que até por isso também eu acabo me distraindo com ele. Então, tá aqui e vou tentar terminar ele nesse vlog. E tô lendo esse livrinho de poesia aqui, da Rayane Leão. Tudo nela brilha e queima, poemas de luta e amor. É uma dessas escritoras de poesia contemporânea, uma poesia mais prosa, não tem a rima, não tem a coisa da rima, não tem a cadência da rima, mas ao mesmo tempo é uma delícia de ler. Não é que todos são ótimos, mas alguns são bem incríveis. E tá aqui, eu tô terminando, ele tá bem no finzinho. E volto para falar um pouco mais dele aqui nesse vloguinho, tá bom? Vamos junto. Até mais. Oi, então hoje é terça-feira e ontem eu li muito pouco, como tem sido o costume dos últimos dias. Mas o bacana é que eu gravei um vídeo pro canal, um Leia Comigo, um Read With Me, que é um tipo de vídeo que eu adoro ver aqui no YouTube quando eu quero me concentrar. Então, às vezes eu quero ler, eu coloco um vídeo desse, me ajuda a ler, ou então eu quero fazer algum trabalho aqui que exige um pouco mais de concentração, e aí eu gosto de colocar esses vídeos no YouTube e ficar lendo. E aí ontem o que eu li foi o que eu fiz nesse vídeo, sim, infelizmente. Então, o que eu peguei para ler ontem foi A Gorda, da Isabela. E aí ontem eu comecei o capítulo de número, não tem número. Esse livro não é, ele tem capítulos, mas os capítulos não são numerados.
que é que acontece aqui? Cada capítulo corresponde a uma parte da casa. Aí, por exemplo, o primeiro capítulo, porta de entrada. E aí é como se ela estivesse nos convidando a entrar na história dela. Eu considero muito assim, que cada parte dessa casa nos mostra um pedacinho da história dela. E aí, da porta de entrada, deixa eu achar aqui, tá? Na verdade, eu vou marcando os capítulos aqui, ó. Aqui em cima, cada flag dessa corresponde a um capítulo, mas teve um aqui que eu tirei, eu não me lembro qual foi. Mas aí tem a porta de entrada, aí depois vem o quarto de solteira, bem, né? Bem sugestivo. Aí depois do quarto de solteira, que é bem grande, enorme. Capítulo bem grande. Eu fico meio afobada com capítulo grande, porque eu sou ansiosa. Aí eu não vejo a história andar e fico ansiosa. Quarto dos papás. E aqui é uma história de família, né? Eu acredito que é Maria Luísa o nome da personagem. Tem tanto tempo que eu tô com esse livro. Só para vocês terem uma ideia, o tempo que eu tô com esse livro. Eu marquei o início. No dia 3, dá pra ver? Tá meio claro. No dia 3 de maio, eu comecei a ler esse livro. Então eu pego assim, às vezes eu deixo ele no cantinho e às vezes eu volto e às vezes eu me perco. Mas se eu não me engano, o nome da personagem é Maria Luísa. E aí a Maria Luísa vai nos contando aqui essa história. É ela, o pai e a mãe na vida dela. Claro que não é só isso, não é o resumo da história dela, não é esse, né? Mas basicamente nós temos a história dela e ela conta o que viveu, mas tem essas figuras muito fortes até o momento, que são o pai e a mãe. E aí ela vai nos levando por essa casa e vai nos contando detalhes dessa relação. De todas as relações que ela teve na vida, mas principalmente dessa relação. E aí tem o quarto dos papás. E depois a gente entra na cozinha. E a cozinha é uma história interessante, né? Porque o título do livro é A Gorda. E a gorda não é por acaso, tem um motivo, ela realmente é gorda. E a cozinha tem muito disso, assim, tem muito desse momento em que ela nos fala sobre esse corpo que ela tem, sobre essa fome que ela tem. E é bem interessante quando ela vai nos mostrar essa versão, né, esse lado dela. E aí, ontem eu comecei a sala de jantar. Até o momento eu li o quê? Eu li pouquinho, eu li 12 páginas ontem. Aí nessa sala de jantar a gente conhece um pouquinho das afinidades que ela tem com o pai. Ela é muito parecida com o pai, apesar de diferente, ela tem muitas coisas que combinam com esse pai. E ela tem uma relação difícil com a mãe, a princípio, né? No início desse livro fica claro que elas têm uma relação um pouco complicada. Mas nesse capítulo aqui, onde ela mostra essa afinidade com o pai, ela também mostra um certo movimento em direção à mãe. E a mãe também mostra um certo movimento em direção a ela. Porque a mãe, em determinado momento aqui desse capítulo, não terminei ainda, já estou falando demais, mas em determinado ponto aqui desse capítulo, a mãe mostra como está orgulhosa dela. E ela meio que se assusta, porque na verdade até aquele momento em que ela mostra esse certo orgulho, a mãe... quantos és nesse vídeo? Mas tudo bem, tô voltando, é normal. A mãe sempre estabeleceu com ela uma relação de cobrança. Mas aí nesse momento a gente vê esse olhar de orgulho. Eu me surpreendi e ela também, achei muito bonito. E aí, como eu falei para vocês, é um livro extremamente bonito. Então, por hoje, eu acredito que seja isso. Amanhã eu vou tentar ler um pouco hoje, de terminar esse capítulo, pelo menos, né? E ler alguma coisinha do Ana K, porque senão eu não vou terminar nunca aquele livro. Até mais.
essa toda muito animada, então vai ter barulho de fundo aí de música, de conversas. Então a semana passou muito rápido, não consegui mais atualizar o vlog, porque trabalhei muito depois de quarta-feira, que foi a última leitura que eu fiz da semana. Uns 30 minutos antes de começar a trabalhar, eu tirei e li um pouco de Ana K. E li esporadicamente uma ou outra poesia da Ayane, mas nada muito consistente. Então hoje é domingo à tarde, 4 horas da tarde, tô aqui na rede. Esse dia meio estranho, que não sabe se faz sol, se chove. Mas aí agora eu vou tirar um momentinho aqui desse dominguinho pra ler. E depois eu volto pra atualizar de novo o vlog. Até mais. E hoje acabou a Book Friday. Domingo, mas acabou hoje a Book Friday, né? Mas tudo bem. E eu fiz uma compra de livros físicos e comprei 2 e-books, que foram esse aqui, Olhar os Lírios do Campo e Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Os 2 estavam na minha lista de desejo de livros físicos, mas o e-book ficou num preço muito bom, e aí eu resolvi comprar. Não são livros baratos, o livro físico não é barato, então o e-book estava valendo muito a pena. Se eu não me engano, esse aqui foi R$11,40 e esse aqui foi 10 e alguma coisa. Então, valeu muito a pena. Só comprei e-book quando vale a pena. E, se vocês observarem aqui tem muita coisa que está sendo lida. Por exemplo, o Ana K, 30%, que é o que eu estou focada agora, ou tentando focar pelo menos. Legião Estrangeira, da Clarice, 75%. Rachaduras, que é um livro de contos também, da Natália Timmerman, 49%. Também é bacana, não sei porque eu não termino. Bad Feminist, da Roxane Gay, eu comecei, só estou em 4%, mas eu comecei em algum momento e não levei à frente. Aí também comprei, antes dessa promoção, teve uma outra de e-books, desses e-books de livros mais recentes. Aí eu comprei o Daisy Jones and the Six, mas ainda não comecei. Esse aqui eu ganhei com um cupom. E tem umas coisas, tipo esse aqui, do Lourenço. Deixa eu ver se eu vejo aqui, pra não falar besteira. Nada Me Faltará, do Lourenço Mutarelli. Não é isso? 51%. E não termina. Essa é a minha vida, começar um monte de livro e não terminar nenhum. E comprei esse aqui também em uma promoção, mês passado, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu li esse livro quando eu estava no ensino médio e tá surgindo uma super vontade de reler ele. E eu lembro que eu gosto mais, que na minha memória eu gostava mais dele do que de Dom Casmurro. Dom Casmurro eu não tinha lido ainda. E eu li tem uns 2 anos. Mas eu ainda fiquei com aquela sensação que eu prefiro Memórias Póstumas. Eu não sei se é uma sensação verdadeira, porque tem anos que eu li Memórias Póstumas. Mas tá aqui, em algum momento será lido. E é isso. E a mamã morreu mesmo, sem conseguir o feito de entrar docilmente na noite serena e odiando a luz que começava a morrer. Como a entendo. Que difícil será desistir, deixar para trás, libertar o peso que queremos manter porque esteve conosco e nos matou e amparou no mesmo minuto, porque tudo é o que é e o seu contrário. Como é que se abdica da vida? Era para lhe ter pedido uns conselhos na véspera à noite, mas já era tarde. A conversa fica adiada para um sonho futuro. Não lhe dei o beijo de boas noites. Há um dia em que todas as noites acabam. Quando eu falo de beleza, eu falo de passagens como essas aqui. É um livro muito, 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 muito bonito. Porque tem uma singeleza em cada detalhe e a forma com que ela escolhe descrever esses detalhes. É muito bonito. Segundou por aqui, né? Pois é, uma semana já desse vlog e acho que é por isso que eu dei uma abandonada no canal, porque falta uma rotina, falta uma periodicidade que eu não estou conseguindo entregar durante essa pandemia com relação a leituras. E aí acho que eu fico nessa, mas acho que esse vlog aqui, esse primeiro depois desse hiato tão grande no canal, vai ser bom para isso também, para me fazer entender que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem não tá bem. E tá tudo bem não ler tudo que dava para ler antes, porque, né? Tempos complicados.
Mas ontem eu terminei o livro da Rayane. Tudo nela brilha e queima. Poemas de amor e de luta. Não, poemas de luta e de amor. Diz muito sobre esse livro, porque fala de amor, mas também fala de luta. Aqui, terminadinho. E o da Isabela, deixa eu pegar aqui longe. O da Isabela tá aqui. Eu terminei mais um capítulo, então avancei mais um pouco. Estamos chegando lá. Mas aí também eu tô aprendendo. A gente vive e aprende, né? Que não importa muito o final, não, da estrada. O que é mais legal é você fazer a caminhada. E a caminhada aqui tá sendo muito prazerosa. Eu comecei o capítulo Casa de Banho. Terminei aquele capítulo e comecei o Casa de Banho. E aí vai falar um pouco sobre essa, também vai continuar falando um pouco sobre essa relação dela com o corpo. E aqui essa relação, a casa de banho é o banheiro, né? Essa relação com mostrar esse corpo para os outros, né? Como era para ela mostrar esse corpo para os outros, porque aqui no início do capítulo a gente está vendo um período em que ela viveu no internato, em que ela estudou e viveu no internato. Então, já dá uns sinaizinhos do que vai tratar esse capítulo. Mas estou bem no início do capítulo, só li 3 páginas. Depois eu volto aqui. Coloquei luzinhas na minha estante. Acho que ficou bem bonitinho, gracioso. Já queria ter feito, mas só acabei fazendo agora. Aí eu tava aqui pensando que eu acho que eu quero fazer um vlog de leitura de algum livro. E aí eu tava pensando que podia ser do Gabriel, porque eu curto muito os livros do Gabriel. Mas também poderia ser da Lígia. Eu tenho aqui As Meninas. Mas também poderia ser da Raquel. Eu tenho aqui As Três Marias. Eu acho que são os 3 autores que eu mais gosto na minha vida. O Gabriel, a Lígia e a Raquel. Mas eu vou pensar no que eu vou fazer. Fortes emoções. Terminei mais um capítulo. Agora eu vou pro último. Tá faltando um pouquinho. Faltam 20 páginas. O livro tem 205 páginas e eu parei na página 185. Então faltam 20 páginas. Muito perto do final. A Maria Luísa é uma personagem muito forte. E ela se olha muito, sabe? Ela olha muito pra ela, pro comportamento dela. Ela vai contando a história, mas ao mesmo tempo ela não se coloca como uma coitadinha, como uma vítima. Ela consegue enxergar os defeitos que ela tem, as coisas que ela precisa melhorar. Mas ao mesmo tempo ela dá muito valor, muita importância para o que vem de fora, para o que o outro acha dela, para o que o outro diz para ela. Isso também é interessante para alguém que tem tanta consciência do que é. Ela tem muita consciência do que ela é, mas ao mesmo tempo ela dá muita importância para o que vem de fora. E aí nesse último capítulo, na casa de banho, a gente vê essa situação tanto com relação ao corpo, quanto com relação a uma questão muito maior do que a do corpo, e de como ela está ali tentando sempre validar a opinião de alguém, tentando sempre mostrar para esse alguém que ela não, que ela pode, sabe? Que ela é capaz, nesse caso, de uma determinada coisa aqui. E eu fico com a sensação de que ela está se debatendo e tudo gira muito em torno desse corpo gordo. E fiquei com essa sensação de que ela tá... eu tinha construído ela num lugar muito bacana, de uma mulher muito forte, de uma mulher muito senhora de si. Mas nesse capítulo da casa de banho eu fiquei muito com a sensação assim de que ela tá se debatendo e ela não é uma questão dela. Ela tá dando muito valor para o que vem de fora, para o que quem não tá na pele dela tá pensando sobre ela. Mas posso estar enganada, né? Esse jogo pode virar no último capítulo. Faltam 20 pagininhas. Já é tarde da noite, 9 horas. Mas eu acho que eu não vou parar não, acho que eu vou terminar. Mas se eu não terminar, eu volto aqui depois. De todo jeito, quando eu voltar, é pra encerrar esse vlog, porque eu vou só terminar esse livro
para poder encerrar. Beleza? Até mais. Terminei. Do nada, terminei. Não consegui terminar ontem porque acabei ficando sonolenta e aí me distraía quando estava lendo. Eu disse, não, peraí, final do livro, deixa eu fazer isso direito. Aí deixei para terminar hoje, manhãzinha aqui. Hoje parece que o dia vai ficar bonito. E aí antes de começar a trabalhar eu tirei uns minutinhos, porque faltava pouco para terminar. E aí terminei. Tá aqui, a gorda, neste exato momento. E aí eu acho que eu falei no início do vlog que eu tô com ele desde o dia 3, mas não é desde o dia 3 que eu tô com ele, é desde o dia 23 de maio de 2020. E terminei hoje, que é 25 de agosto. Junho, julho, agosto. Então foram 3 meses com esse livro. E eu não sei porquê, mas sei, atravessei outras coisas no meio, né? Essa mania horrorosa de ficar começando várias coisas e não terminar nenhuma. Mas eu gostei do final, gostei do último capítulo. Eu acho que foi... Não foi o que eu queria, né? Porque eu não queria que ela terminasse como ela terminou. Mas eu acho que foi o jeito que tinha que ser para essa personagem. E isso tem a dizer que é um livro muito bom, muito bacana, apesar de ter ficado 3 meses com ele. Mas a culpa não é dele, a culpa é minha. Então, eu recomendo, né? E é um livro de memórias em que ela vai nos mostrando como foi a vida dela, né? E como ela reagiu ao que aconteceu com ela, né? Durante essa caminhada dela. Tem umas reflexões muito bacanas, é um livro muito bem escrito, uma escrita muito bonita. E fica aqui a minha recomendação. Talvez depois eu faça um vídeo para ele ou não, não sei. Mas é isso. Então esse vlog me ajudou a terminar esse livro e o livro da Rayane. Isso é bom. Talvez eu continue gravando vlogs para continuar dando um ritmo às minhas leituras. Mais um dos livros que eu vou colocar ali como um livro muito bom. E vai para minha estante. Vai ficar lá na minha estante, porque é um livro bom, que merece ser relido. E quem sabe um dia eu volte aqui para reler essa história. Gostei muito de conhecer a Isabela Figueiredo, não conhecia. E foi uma surpresa muito agradável. Gostei demais da escrita dela. Então por hoje é só. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.